E aí, meus amigos, beleza? Pessoal, eu vou fazer um vídeo rápido agora no susto aqui, indo pro break, porque é indignante de ver a maneira com que o Brasil está sendo sabotado. O Brasil está sendo sabotado na cara dura, na cara de pau, velho. E ninguém fala, ninguém denuncia, porque não convém. Dá só uma olhada na notícia do jornal de ontem que eu acabei de ver. O alto patamar da taxa Selic, o maior em 6 anos, tem recebido críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias. Desde 2021, o Banco Central tem autonomia garantida por lei. O presidente Lula não pode trocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, mesmo não estando satisfeito com as ações do banco. No fim da manhã, durante uma entrevista a veículos de mídia independentes e alternativos, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central e os juros altos, que, segundo ele, impedem o crescimento da economia e a geração de empregos. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país, porque ele tem muita responsabilidade. Lula disse que o presidente do Banco Central deve explicações ao Congresso Nacional e que cabe ao Senado, responsável por aprovar o nome de Roberto Campos Neto para o cargo, avaliar sua permanência ou não. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. Lula defendeu ainda que responsabilidade fiscal e social andam juntas. Da mesma forma que eu acho que a gente tem credibilidade, estabilidade e previsibilidade, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas coisas que nós precisamos ter, a mais grave de todas é a social. Então, gente, essa reportagem que eu acabei de mostrar alguns cortes, faz parte de uma reportagem de 6 minutos que passou no Jornal Nacional de ontem. A questão é que nesse jornal de ontem, os 6 minutos que foram utilizados para dar essa notícia de que a taxa Selic desse ano está prevista para 13,75%, para o povo brasileiro que não entende bosta nenhuma desse negócio, foi utilizado a maior parte desse tempo para colocar os ex-diretores do Banco Central justificando a atitude do Banco Central. Só lembrando, antes de continuar essa conversa, a primeira vez que o Brasil vai ter um ministro da Economia que não é um banqueiro, que não é uma pessoa que especula no mercado financeiro, então, que não é uma pessoa que ganha dinheiro sem trabalhar e sem produzir nada, apenas especulando no mercado financeiro e ganhando dinheiro de juro, é o ministro da Economia, Fernando Haddad, agora. Então, porque o ministro da Economia, pela primeira vez na história, não é um banqueiro, não é um especulador financeiro, não é um cara que ganha dinheiro de juro, um dinheiro sem trabalhar. O Banco Central agora está colocando a taxa Selic, que é a taxa de juros, a taxa referência para os juros dos empréstimos de todo cidadão brasileiro, a 13,75%. E isso é a taxa Selic, cara. Quer dizer que o juro que o povo brasileiro vai pagar lá quando for emprestar dinheiro no banco vai ser um absurdo, vai ser muito mais caro do que o nível que foi emprestado dinheiro nos últimos 6 anos. Agora tem um detalhezinho, cara. Quando você vê uma notícia dessa, é importante você entender o contexto dessa notícia, a história envolvida nesse fato que aconteceu. O que acontece? O Banco Central agora é autônomo, ele é independente do governo. Até 2021, o presidente da República, eleito pelos brasileiros, poderia manobrar e utilizar o Banco Central conforme seu plano de governo, conforme ele achasse melhor, conforme convisse para o governo, para melhorar as taxas de juros ou não. Então, cabia ao presidente da República e o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, escolhido pelo presidente da República, utilizar o Banco Central a favor do povo ou a favor dos especuladores financeiros. Era assim que funcionava até 2021. Em 2021, no auge da pandemia, com aquele monteiro de processo de impeachment contra o Bolsonaro, teve a eleição de presidente da Câmara dos Deputados e eleição de presidente do Senado.
né, que foram eleitos o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi reeleito agora com o apoio do PT, e foi eleito o Rodrigo Pacheco, na época com o apoio do Bolsonaro, e agora reeleito com o apoio do PT. O que acontece? Quando o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi eleito em 2021, na época da pandemia, o que foi que ele fez? A primeira coisa que o presidente da Câmara dos Deputados em 2021 fez, o Arthur Lira, na época da pandemia, ajeitou um auxílio emergencial mais decente, organizou a compra de vacina, foi investigar se realmente a cloroquina funcionava? Não. Ele conseguiu fazer, a primeira atitude do Arthur Lira foi dar a independência do Banco Central do governo federal. Foi isso que o Arthur Lira fez. E quem é o Arthur Lira? O Arthur Lira é um ladrão, e não sou eu que estou acusando ele de ladrão. Quem acusou ele de ladrão foi o Ministério Público. Quem conseguiu as provas foi a Polícia Federal através da Operação Taturana. O Ministério Público pede prisão de Arthur Lira por crimes apurados pela Taturana. Deputado já é réu na ação que tramita na Justiça de Alagoas após decisão do STF. Ficha suja. Mesmo condenado, Arthur Lira tem candidatura liberada. Procurador ataca liminares que beneficiam candidatos inelegíveis e enfraquecem a lei da ficha limpa. Desembargador que salvou o mandato de Lira é alvo de operação da Polícia Federal. Ele é investigado na Operação Dinheiro Não Tem Cheiro, que apura esquema de venda de sentenças. Condenado, Arthur Lira acelera a mudança de lei que pode beneficiá-lo. Sentença de 2012 sobre escândalo na Assembleia Alagoana está travada há 5 anos. Deputado diz que o projeto visa evitar exageros. Condenado por improbidade, Arthur Lira pede arquivamento de condenação na Operação Taturana. O caso está há mais de uma década em tramitação no Judiciário. Então, gente, foi esse ladrão que deu autonomia ao Banco Central. Foi esse ladrão que apresentou a lei para os deputados votarem antes de fazer qualquer coisa a respeito do coronavírus. Em 2021, a prioridade dele foi ele. Foi eleito, ele apresentou a proposta para os deputados aprovarem a autonomia do Banco Central. E o que os deputados fizeram? Os deputados da mesma laia que esse ladrão aprovaram a autonomia do Banco Central do governo federal. Então o governo federal agora não pode mais interferir nas políticas e nos juros adotados pelo Banco Central. E outra, eu digo esse ladrão porque ele não é um acusado, um suposto ladrão. Ele é ladrão porque ele foi julgado, ele foi condenado, foi provado que ele é ladrão. Ele só é deputado porque os juízes que cuidam do caso dele são ladrões também. Só que são supostos ladrões, porque eles não foram acusados e não foram julgados. Mas os juízes pelegos que estão segurando o caso dele por mais de 10 anos são os grandes responsáveis pelas mazelas do Brasil. Eu sei que agora vai vir o Bolsonaro e vai falar: ei, o Lula também foi acusado, foi julgado, foi condenado, o Lula também é ladrão, né? Porque o caso do Lula, simplesmente o STF decidiu que ele foi julgado no lugar errado. Que o Lava Jato tinha que ter ocorrido em São Paulo e não em Curitiba. Então, foi uma maracutaia jurídica. Agora você veja bem, quanta maracutaia jurídica, cara. Para qualquer lado que você olhe no Brasil, é maracutaia jurídica. Tudo é maracutaia jurídica. O Michel Temer tá solto por quê? Porque o juiz fez maracutaia jurídica. Todos, o Écio Neves, o Paulo Maluf, os filhos do Paulo Maluf, o José Serra, filho do José Serra, todos os bandidos de colarinho branco, todo mundo que rouba na mão grande, que fica milionário com roubo, tem maracutaia jurídica. Agora você veja bem, não é defendendo o Lula, mas o Lula é um cara que está se esforçando, cara. O Lula tá tentando fazer, está tentando ajeitar as coisas. O Lula está trabalhando. Veja quanta coisa o Lula já fez. Veja quantas reuniões o Lula já fez, com quantos chefes de Estado ele já se encontrou, com tudo que ele já mexeu. O Lula está trabalhando. Ele está fazendo muito mais coisa do que o Bolsonaro jamais pensou em fazer. Mesmo porque o Arthur Lira não deixou o Bolsonaro governar nada. O Bolsonaro não tinha autonomia, não tinha poder de fazer nada. Todo o poder no Brasil estava na mão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Agora, para terminar esse vídeo, gente, preste atenção. Vocês vejam que o governo do Lula está sendo sabotado. Principalmente porque o Lula está querendo governar, está tentando governar da maneira que ele governou no passado, comprando as pessoas. Por quê? Porque pessoas tipo o Rodrigo Pacheco e tipo o Arthur Lira são pessoas que têm preço, porque esse tipo de pessoas não tem valores.
Só que a questão é que o preço de uma pessoa igual o Arthur Lira, cara, a nação brasileira não é capaz de pagar. O Lula não é capaz de pagar, porque o Arthur Lira, além de cobrar o orçamento secreto do Bolsonaro, no finalzinho do mandato ainda traiu o Bolsonaro, porque ele viu a oportunidade de negociar com o Lula. É na mão desse tipo de gente que o Brasil está sendo sabotado. Então eu só queria deixar a mensagem, vamos prestar atenção, porque quem está sendo sabotado não é o Lula, o governo do Lula. Quem está sendo sabotado é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro escolheu o Lula para ser presidente, e o povo brasileiro é que está sendo e será muito prejudicado com a maneira de gente da laia desse Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco atuarem na nossa política. Eu só quero deixar o alerta: o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira estão sabotando você. Agora eu tenho dito, agora eu fui. Com quase 6 milhões em bens, Arthur Lira mais que triplicou seu patrimônio em 4 anos.